Olá, tudo bem? Sou Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, dia 4 do 11 de 2024, segunda-feira, às 4 horas e 44 minutos da manhã, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Ontem, eu estive na Testemunha de Jeová e sábado na Adventista. E depois que eu percebi o que está sendo falado dentro da Adventista e eu vi o que está sendo falado dentro da Testemunha de Jeová, assuntos extremamente diferentes, mas que para plano de salvação não tem valor algum, eu refleti um pouco e vou falar sobre o tema. Pega uma caneta e um pedaço de papel, porque existem, sei lá, uns 20 versículos no mínimo que eu poderia falar aqui, mas eu não quero falar. Anota aí. Já pegou já o papel e a caneta? Anota aí. Provérbios 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Tito, capítulo 1, versículo 9, mas também tem Tito, capítulo 2, 1. Mas vou falar só o capítulo 1, 9. E Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15. Eu passo na frente das igrejas evangélicas e a cada um com a sua forma de falar, de pensar, tudo vazio. E as pessoas que estão lá dentro buscando entendimento e sabedoria, e o que eu percebo que aonde eu passo, a sabedoria humana e o entendimento está cada vez mais só dentro daquilo que envolve a situação. Há muito tempo eu percebo que o espírito, ele não vive mais no meio dessas congregações. Não importa se é adventista, não importa se é testemunho de Jeová, não importa se é Assembleia, se é Nova Vida, se é Universal. Você vai passando na frente, você vai olhando para dentro. É um show pirotécnico, com telões, com segundo o que eu sei. Não é segundo o que o Espírito quer, mas segundo o que eu sei. E quando não é isso, como eu escutei ontem na Testemunha de Jeová, eles preocupados com fofoca e preocupados em falar como que um pai e uma mãe tem que fazer para cuidar e para ensinar uma criança. Como se tudo fosse programado, como se era só olhar para um adolescente rebelde e falar assim, não faz não que vai prejudicar o papai, não faz não que vai prejudicar a mamãe. E aquele adolescente rebelde vai olhar e falar assim, tá bom pai, não vou fazer mais não, e não vai fazer. São coisas que eu vou escutando, eu vou olhando para as pessoas, eu vou escutando e olhando para trás, dentro da Testemunha de Jeová. As pessoas ali olhando assim, afinco. Tu chega na Adventista, aí você fala uma coisa, aí eles olham para você e falam assim, eu não sei. Aí eles querem falar lá sobre sistema social, o
que se deve fazer para implementar o sistema disso, sistema daquilo no mundo, como se isso fosse importante. Eu, que sou da geração dos anos 70, eu estou vendo tanta coisa acontecer, porque ainda meu cérebro está lúcido. Eu fico pensando quem é geração anos 60, quem é geração dos 50, o sofrimento que deve ser. Porque eu, sendo geração dos anos 70, tá uma coisa absurdamente esquisita, tanto na parte religiosa como na parte humana. Logo que depois eu falar esses 4 capítulos e versículos aqui, eu vou botar um vídeo chamado Plano Revelado de Alice Spire. É uma mulher satanista que teve revelações do capeta no ano de 2025, e esse rapaz que está aí no vídeo, ele é um adventista, e ele vai falar sobre Ellen White, que também falou algumas coisas, fazendo comparações sobre aquilo que o Satanás está propagando a tua palavra no mundo e sobre aquilo que ele fala, que é o Espírito Santo propagando a palavra no mundo. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 4, versículo 2, que fala assim: Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Aí vamos lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo fala assim, capítulo 3, versículos 16 e 17. Essa aqui que eu vou ler agora é a Bíblia da Testemunho de Jeová. Fala assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Vamos em Tito. Tito é um livro pequenininho, é fácil de achar. Eu estou com a voz assim porque eu comi uma manga gelada. Desde então, minha garganta está só pela misericórdia. Então, o que vocês têm que compreender, gente? Tito, tá? Tito, capítulo 1, versículo 9. E o que vocês têm que entender? Tito é antes de Hebreus. Tito, eu estou pela Bíblia da Universal, tá? Então, assim, ó, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Depois Efésios. Efésios, todo mundo sabe que Efésios 4. Efésios, todo mundo sabe que é depois de Gálatas. Vamos lá? Efésios 4, versículo 14 e 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Quem é Cristo? O nosso Salvador.
Por que eu estou lendo isso aqui para vocês? Eu quero falar mal de alguma religião? Não. Não quero falar mal de religião nenhuma, não quero mais que todos se explodam. Quem me acompanha sabe que eu vou na placa religiosa, às vezes só porque eu moro sozinho, e lá eu tenho convívio com pessoas, enfim. Tem a questão também de você fazer parte de um corpo para que você venha ter direito a ser um templo. Então, muitas vezes eu vou por causa disso. O Testemunho de Jeová veio me oferecer estudo, eu falei assim, tá, mas o que vocês poderiam me ensinar? Aí o cara olhou assim para mim, não entendeu nada. Eu falei, tá, vamos ver, vamos deixar para o futuro. Aí quando eu pego esses vídeos adventistas assim, eu fico pensando que as revelações vêm das formas mais inesperadas. Veja esse vídeo. Veja esse vídeo. E claro, se inscreva no canal, compartilha, dá um like. Siga a doutrina segundo a Bíblia, não segundo o que você aprendeu na religião. Descubra o que a Bíblia quer falar com você. Porque o plano da Bíblia é a salvação. O plano da Bíblia é você compreender das falsas doutrinas que Satanás põe no mundo. O plano da Bíblia é fazer você compreender que você não tem que ficar se preocupando se tem carro na garagem ou bom trabalho. O plano da Bíblia é para garantir a salvação. Só não se esqueça. Se inscreve aí agora no canal, compartilhe e dê um like. Faça menções e, por favor, pegue esse vídeo, compartilhe o link desse vídeo no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, Twitter, e nos seus grupos de amigos ou família ou estudo do WhatsApp. Obrigado. Seja abençoado e um bom vídeo. Agora eu quero mostrar um negócio muito interessante para vocês. Muito interessante. Essa daqui é Alice Bailey. Quem é essa? De verdade, eu não queria nem estar mostrando isso. Mas para vocês entenderem as coisas, eu acho que tem o seu lugar. Essa mulher é a mãe do movimento de Nova Era. Ela é a mãe da Nova Era. Ela foi contemporânea de Ellen White. Ok? Ela escreveu dezenas de livros ocultistas ditados por uma entidade espiritual. Vocês estão entendendo o BO aqui? Um espírito ditou para ela os livros dela. Não parece o Ellen White, que teve visões de Deus? Por isso que muita gente diz que ela é a Ellen White de Lúcifer. É a contrafação da profetisa verdadeira de Deus. Porque Satanás ele faz contrafação de tudo, você sabe. Ele tenta imitar Deus em tudo. Isso aqui seria a imitação do espírito de profecia. Ela fundou, para você ter uma ideia, ela fundou a Lucifer Publishing Company, que seria a casa publicadora de Lúcifer. Ela fundou um negócio desse. Pegou tão mal esse nome que eles depois mudaram o nome da casa publicadora. Hoje se chama Lucis Trust, mas originalmente era a casa publicadora de Lúcifer. Então você tem noção do tipo de gente que a gente está tratando aqui. Satanás falava diretamente com essa mulher. Vocês entenderam? Muito bem. O que ela ensina? O que o Espírito ditou para essa mulher? Veja só algumas coisas. Ela ensinava
que existe uma entidade superior divina supervisionando o nosso planeta, cujo objetivo é evoluir a humanidade ao patamar da divindade. O que Satanás fez com Eva na árvore? Vocês lembram? Você vai ser igual a Deus, eu vou te guiar. Se você fizer o que eu estou falando, eu vou te guiar e você vai ser igual a Deus. Segundo Alice Bailey, essa entidade, ela tenta guiar-nos para sermos como Deus. O nome dessa entidade é Logos. E eu acho que alguns aí se estremeceram quando viram isso daí. Alguém quer explicar o porquê? Em João 1, exatamente. Em João 1, o que diz lá? Alguém sabe de cabeça? João, capítulo 1, versículo 1. O verbo era Deus. Qual é a palavra grega para verbo? Logos. Ou seja, mais uma contrafação. Satanás se colocando no lugar de Deus, colocando no lugar de Jesus. Para atingir seu objetivo, o Logos, Satanás, nesse caso, conta com a ajuda de seres espirituais divinos. Que seriam quem? Os anjos caídos. Ok? Quem são esses anjos, esses seres espirituais que ajudam o Logos? São o Buda, o Krishna, Jesus Cristo, entre aspas, Maitreya, o Ashtar, lembra do alienígena lá? Entre outros, existem outros. Este grupo de seres espirituais são conhecidos como os mestres ascensos, ou também como a hierarquia, tá? Ou seja, resumindo isso daí, Satanás e os anjos caídos são a hierarquia, entenderam? Simples. Satanás e os anjos caídos são a hierarquia, só isso, tá? E eles são o Buda, se fingem ser Buda, Ashtar, etc. Agora, Alice Bailey disse que tem um ano na história da humanidade que será o divisor de águas. Que coisas imensas, em termos de conhecimento do sobrenatural, vão começar a ser difundidas nesse planeta. Um ano específico, segundo ela. E ela viveu na época de Ellen White, hein? Que ano vocês acham que é esse ano divisor de águas na história da humanidade? Segundo ela, 2025 é o ano divisor de águas na história da humanidade. Por quê? Por quê? Ela explica por quê. Veja só. A luz, para eles, para os ocultistas, luz é Lúcifer, tá? É a mesma coisa. A luz inundará a Terra e atingirá o seu clímax a partir de 2025. Seremos capazes de enxergar almas, o que mudará radicalmente o mundo como conhecemos hoje. Ellen White não diz que quando essas coisas todas, esse circo satânico estiver acontecendo, nós veremos espíritos dos nossos parentes que morreram? Ela não fala isso, se você já leu? Ela não fala que nós veremos os apóstolos que ressuscitaram, que melhor, vieram do céu, enfim, como espíritos? Ela diz isso. Então bate. Nós veremos as almas a partir de 2025. E o mais impressionante, pouco tempo após esse ano, Cristo voltará e a hierarquia, Buda, Krishna, etc., se mostrará fisicamente a nós. A partir de 2025. Não que vai ser em 2025, tá? Não é isso. Em 2025 vai acontecer tudo isso. Não. Mas 2025 é o start, é o iniciar, em que pode ser nesse ano, pode ser em 2026 ou 2027. Todas essas coisas vão começar a acontecer e os seres humanos vão enxergar isso tudo. Vocês compreenderam o que está sendo dito aqui? Então, a hierarquia será vista visivelmente a partir de 2025. Agora eu quero uma palavra de cautela para vocês, queridos. Primeiro porque não sabemos se as coisas vão acontecer
da maneira como eu coloquei aqui. Ninguém sabe se realmente em 2025 um presidente conservador vai ganhar nos Estados Unidos. Ninguém sabe disso, só Deus sabe. Tá? Segunda coisa, isso daí é o que o diabo quer. Ele fez essa agenda, 2025 eu quero fazer isso, tá? Ele fez. Mas se Deus fizer assim, ó, levantar um dedinho, nada disso acontece. Eles vão dar tudo com os burros na água. Só Deus levantar um dedinho. Tá? A grande pergunta é, o nosso Deus Todo-Poderoso vai permitir que essas coisas aconteçam? Sim ou não? Porque Deus tem que permitir. Vocês entenderam? Quem manda aqui é Deus. A pergunta é, ele vai permitir ou não vai? É possível. Possível. Tá? Por isso, queridos, fica aí a palavra de cautela. Vamos observar. Não saia por aí dizendo, em 2025 vai acontecer tudo isso. Não. Eu estou dizendo que eles querem que seja nesse ano. Tá? Mas quem vai decidir se vai acontecer ou não é Deus. Entenderam isso? Feita essa ressalva, mesmo assim, queridos, é uma coisa de se prestar atenção. Porque não é uma coisa vaga. Vocês entenderam? O mal declarou um ano. Ele disse o que ele quer. Os conservadores nos Estados Unidos declararam a vontade deles. Queremos 2025. O próprio Satanás falou, em 2025 em diante, eu quero aparecer fisicamente. Então temos uma data. Eu não estou inventando, pegando versos bíblicos aqui, fazendo cálculos e dizendo, gente, eu acho que 2020... Não sou eu, não é Deus, não é a Bíblia, não é Ellen White. Não, o lado do inimigo está dizendo isso. Então é algo para prestarmos atenção, ok? E finalmente a ressalva que eu quero fazer, e que é o mais importante, é a nossa preparação, gente. É a nossa preparação. A serva do inimigo disse que em 2025 a luz inundará a terra. Deixa eu dizer uma coisa para eles. Se Deus permitir, a luz, entre aspas, ou melhor, as trevas do engano, podem sim inundar a terra. Mas isso não vai ficar barato. Porque tem outra luz, de acordo com a Bíblia, que também vai inundar a terra. E isso está em Apocalipse 18:1. E depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a glória. Estamos falando da chuva serôdia, a tão sonhada, a tão aguardada chuva serôdia. O derramamento do Espírito de Deus com toda a sua força. Ellen White não disse que Satanás atuaria com todo o seu poder? Pois deixa eu dizer para vocês também que Deus também vai atuar com todo o seu poder. E queira Deus que todos nós que estamos aqui hoje estejamos partes dessa luz, da luz da verdade, do Espírito Santo. Vai ser algo maravilhoso. Se Deus permitir, eu gostaria muito de fazer parte disso. E eu tenho certeza que você também. Este derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Então, os milagres, os verdadeiros milagres, não serão do lado do inimigo. Ele vai fazer milagres também, mas o lado de Deus, a luz da verdade, também fará milagres. Claro, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus em nosso intermédio. Esse deve ser o nosso foco, fazer parte disso. Mas, queridos, o maior milagre não é sair curando gente. Não é fazer foguinho cair do céu.
o maior milagre que pode acontecer na nossa vida é a nossa transformação de caráter. É nós deixarmos de sermos o que somos hoje, eu aqui agora. Eu não quero ser mais isso aqui. Eu quero ser uma nova criatura, totalmente nova, totalmente transformada. Esse é o grande milagre. Esse é o milagre que você tem que almejar em sua vida. E não, vou curar a galera aí na rua. Não. É o milagre da sua transformação. E para concluir, último slide. Eu vou mostrar um texto para vocês que eu acho que vocês já leram muitas vezes, mas talvez não com os olhos que vocês vão ler hoje. O texto é o seguinte, veja só. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Queridos, normalmente a gente foca na coisa da volta de Jesus, né? Finalmente Deus chegou, a gente estava esperando e tal. Isso é lindo. Mas a palavra-chave nesse texto, queridos, é este. Vocês sabem por quê? Porque quando todo o circo diabólico estiver aí fazendo seus milagres, o povo de Deus vai estar sob uma pressão fortíssima. Como você está falando que esse não é Jesus? Olha lá, ele está fazendo milagres. Como você está dizendo que Buda não existe? Olha lá o Buda, cara. E você fala, não, esse não é Deus. Esse não é Deus. Como você está? Você é louco, você é burro, você é cego. Olha aqui. Você já viu um ser de 3 metros brilhando na sua frente, fazendo milagre? E você falar, esse não é o meu Deus. Mas vai chegar um dia em que todas essas pessoas, infelizmente, estarão correndo desesperadas, procurando abrigo nas cavernas e nas rochas, para fugir de uma luz no céu que vai aumentando cada vez mais. E aí, você e eu vamos apontar para o céu e dizer, este é o nosso Deus.